Paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Testemunhos, que é transmitido pela TV Manaim, da Igreja Cristã Maranata. Você que tem participado desse programa, assista, divulgue, curta, transmita para outros daquilo que o Senhor tem feito e realizado no nosso meio. Porque os testemunhos é aquilo que o Espírito Santo tem feito. Os dons espirituais se cumprindo, a palavra de Deus testemunhada em nosso meio e a operação de Deus em nosso favor. Testemunhos é aquilo que Deus realiza. Você pode dizer, ficar maravilhado, mas que testemunho maravilhoso. Mas quem sabe, Deus também tem o mesmo para você. Você pode viver essa experiência de testemunhos maravilhosos, de Deus falando e a bênção de Deus se cumprindo em seu coração. O nosso texto para meditação está no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7. A palavra diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. A palavra de Deus fala das consequências daquilo que é o ato do homem naquilo que ele se propõe a viver. Uma vez Jesus contou a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E a palavra, segundo o Senhor Jesus, é a semente, segundo o Senhor Jesus, é a palavra de Deus. A palavra foi lançada. E a terra é o coração do homem, que está ali para abrigar aquela semente, para que ela possa frutificar. E alguns realmente caem no coração, outras pelos caminhos, outros em espinhos, outros em pedregais, mas algumas elas realmente caem e frutificam. E a palavra de Deus ela é semeada. E é o nosso dever semear a palavra, daquilo que Deus tem para o homem, que é a palavra vida, a palavra de vida eterna. E o Senhor diz também daquilo que o homem planta no seu coração. O que o homem semear, ele vai colher. Ele não vai colher nada diferente daquilo que ele plantou, daquilo que ele colocou na sua vida, daquilo que foi as atitudes dele, daquilo que foi o comportamento, daquilo que ele provocou ou daquilo que ele omitiu. Mas, de qualquer forma, ele vai ter uma colheita. E ele diz o seguinte: ó, o que semeia na carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito vai colher vida eterna. Essa é a boa colheita. É isso que deve ser guardado em nossos corações. Quando o homem, ele permite que a semente da carne, ela penetre. E é uma coisa lógica, porque o homem, ele como ele é feito também de carne, ele tem uma atração por aquilo que é próprio dele, da natureza dele, que é a natureza carnal, que é aquilo que o homem está vivendo. Então, aquilo que acaba, ele é atraído por ela, porque ele também acaba, ele tem um tempo de vida. Então, ele tem que, nesse tempo de vida, ele procura desfrutar daquilo que é possível. Mas existe também uma outra natureza no homem, que é a natureza espiritual. Então, você tem aquela humana, ela vai terminar com o tempo, mas a natureza nossa espiritual, ela não é nossa. Porque Deus que nos deu a vida, um dia nós retornaremos diante desse Deus que nos deu a vida, para prestar a Ele contas daquilo que foi feito, daquilo que foi semeado na nossa vida. Aquele que semeou apenas na carne, ele vai ceifar a corrupção, ou seja, a morte, a destruição, a extinção, acabou, é para o esquecimento. Mas aquele que semeia no Espírito, esse não, esse vai colher vida eterna, uma eternidade com Deus. Não eternidade onde haverá choro e ranger de dentes, mas uma eternidade junto com o Pai, junto com o Criador, junto com o nosso Senhor. E a palavra de Deus, ela explica muito bem isso. Você semeou
na carne, você vai semear vai ceifar a corrupção. Você semeou no Espírito, a vida eterna te aguarda. E a semente? Semente é a palavra de Deus. Ela não é minha, ela não é sua, mas ela vem do Senhor. E é esta palavra que deve ser semeada nos nossos corações. Palavra que produz vida, vida eterna. É a própria palavra viva que nos nossos corações ela nos alimenta e ela dá fruto para a eternidade, que é o fruto do Espírito. E nesse fruto do Espírito, nós somos compensados na presença de Deus, naquilo que o Senhor tem para nós de melhor, que é a herança eterna com Ele, que é a volta para o Criador. É o homem quando a carne vai opor a corrupção, mas nós retornamos para o Deus que nos gerou, para o Deus que nos criou, para o Deus que nos deu vida e vida eterna. Essa é a esperança do homem que semeia no Espírito. E falando no Espírito, a ação do Espírito Santo em nós é maravilhosa e nós vamos ouvir um testemunho para honra e glória do nosso Senhor. A paz do Senhor, queridos irmãos, gostaríamos de compartilhar uma experiência que o Senhor nos concedeu em uma de nossas igrejas. Naquele dia, o pastor havia chegado de uma viagem que tinha feito ao presbitério, inclusive, e foi uma viagem longa, e ele chegou muito cansado. Ele chegou por volta das 6 horas na cidade dele, e ele estava muito cansado, ele não tinha dormido na noite anterior, nem durante o dia, nem durante a viagem, e ele já tinha se programado para chegar em casa e dormir. Mas quando ele chegou em casa, o Senhor o inquietou muito. E o Senhor disse que não era para ele ficar, era para ele ir ao culto. Ele foi ao culto. Chegou no culto, aí havia um dom de que a mensagem seria trazida pelo pastor, ainda que os irmãos imaginavam que o pastor não chegaria. Mas havia um dom lá dizendo que o pastor deveria trazer mensagem. E mais, a mensagem deveria ser sobre Ana, a mãe de Samuel, do profeta Samuel. E de fato, o pastor pegou o dom e foi pregar. E ele pregou sobre Ana, a mãe de Samuel, que não podia engravidar, mas por uma intervenção de Deus operou algo glorioso na vida dela. E a pregação foi essa, de forma simples. Quando terminou o culto, veio uma jovem senhora falar com o pastor e disse: pastor, olha, eu não frequento a igreja evangélica, estou eu, o meu marido aqui, meu marido inclusive é médico, e nessa semana nós estávamos muito tristes, porque nós fizemos todos os exames com uma colega do meu marido e foi constatado que eu não posso engravidar. Eu tenho uma má formação no meu útero e que eu não posso engravidar. E ainda se eu engravidasse, não há como eu gerar uma criança em mim. E não é nem questão de fazer uma inseminação, eu não tenho como gerar. Mas ouvindo essa palavra hoje, eu entendi que Deus me mandou vir aqui, porque eu não viria aqui. Eu estava na minha casa, hoje à tarde, mexendo alguma coisa na cozinha, e eu ouvi muito claramente, Deus falava para mim assim, vá na igreja Maranata. Dizia dessa forma, e por isso que eu vim aqui. E os irmãos foram orar por ela. E quando foram orar por ela, Deus disse, usando um dos irmãos ali, minha filha, eu toco agora no seu ventre e eu te curo. E digo, minha filha, que eu te presentearei com um filho. Com um filho. Quando o marido dela viu isso, ele não compreendeu muito bem no primeiro momento. Ele ficou um pouco arredio, e ele pegou na mão dela e levou ela embora.
Os dois tiveram até uma certa animosidade depois, indo embora, porque ela estava muito quebrantada. Ela dizia, ó, Deus me curou. E o marido ficou muito receoso. O marido dizia, olha, calma, as coisas não são dessa forma. Você disse que não podia engravidar e o rapaz falou que você agora podia engravidar, mas não é assim que funciona. E os dois, ao longo da semana, houve um embate ali. Ela queria voltar lá na médica e o marido não queria. O marido disse, eu acompanhei todos os exames. Eu não vou voltar lá. Eu não vou passar vergonha lá com a minha colega. E ela dizia assim, olha, nós temos que voltar. A gente tem que repetir os exames. Eu sei que Deus me curou. Eu senti alguma coisa naquela igreja. Tudo bem. Depois de muita insistência, resolveram voltar na médica. E quando retornaram na médica, a médica repetiu todos os exames, verificou tudo, e cochichava com o marido dela, e voltava, e olhavam, e voltavam de novo, e voltavam para o aparelho. E de repente a médica veio e falou, olha, veja bem, eu não sei te explicar o certo o que houve, e provavelmente nem pelos motivos que você deve estar pensando, disse para ela. Mas, se não fosse eu que tivesse feito o primeiro exame e esse agora, eu ia dizer que trocaram os exames. Porque o primeiro exame não tem nada de igual a esse. Esse, o teu útero, o teu aparelho reprodutivo é todo perfeito. Não tem impedimento. E de fato, passados alguns dias, ela engravidou e teve seu filho, que colocou o nome de Samuel. Samuel. Glória a Deus. Ação de Deus, operação do Espírito Santo. Esse Deus que nós servimos, um Deus presente, um Deus que fala, um Deus que está conosco. E assim nós encerramos por hoje esse programa, mas convidando a você para participar dos próximos programas nossos e também os demais programas que são transmitidos pela TV Manaim, onde o Senhor tem uma bênção para a sua vida. E assim nós nos despedimos com a paz do Senhor Jesus.